Olá, eu sou Penha Cristina Barradas, sou do Laboratório de Neurobiologia do Desenvolvimento, Departamento de Farmacologia, e estou aqui para falar um pouquinho de e quando falta sangue na vida intrauterina, quais são os efeitos sobre o sistema nervoso central? Nossa equipe do Laboratório de Neurobiologia do Desenvolvimento é formada por mim, que sou professora associada desde 1993 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e mais recentemente, professor Guilherme Carneiro Montes, professor adjunto, e professora Fabrícia Fontes, também professora adjunta. Nossas linhas de pesquisa envolvem a avaliação das lesões hipóxico-isquêmicas perinatais sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central. Nosso interesse é estudar em modelos animais tanto os mecanismos das lesões como mecanismos, efeitos, né, de abordagens terapêuticas, como a administração do extrato do caroço do açaí, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e avaliar se o condicionamento físico materno tem efeitos benéficos sobre a prole exposta a lesões de hipoxisquemia. Nesses modelos animais, então, avaliar a circuitaria da modulação da dor e da depressão e, mais recentemente, em colaboração com o Hospital Universitário Pedro Ernesto, verificar a prevalência de dor em crianças com histórico de prematuridade e asfixia neonatal. Nosso laboratório tem um eixo importante na formação de recursos humanos, com um número bastante extenso de bolsistas de iniciação científica e voluntários, bolsistas de extensão. Então, Ana Clara, Milena, Giovana são bolsistas, voluntários Gabriel, Thaís, Júlia, João Antônio, bolsista PIBIT, Lucas, bolsista de extensão, Laura Cruz Vieira e Júlia Gouveia, ambas da FFP, Faculdade de Formação de Professores. Na pós-graduação, temos 3 alunos de mestrado, todos da PGB, Programa de Pós-Graduação em Biologia, Flávia, Gabriel e Ketely, e do doutorado, Lara, também do Programa de Pós-Graduação em Biologia. Desenvolvemos, desde 2003, um projeto de extensão, entendendo o desenvolvimento do sistema nervoso central na saúde e na doença. Neste projeto, nós vamos às escolas da rede básica de ensino, conversar um pouco sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central com os estudantes adolescentes e seus professores, e o objetivo é mostrar para esses adolescentes o quão suscetível a alterações do meio externo, o sistema nervoso central ainda está na fase de adolescência. Então, esse projeto tem, né, redes sociais, esse é o nome fantasia, Conhecer Neuro, e a gente vai falar dele mais à frente, novamente. Então, o desenvolvimento e a plasticidade do sistema nervoso central são fenômenos muito complexos, né, e mudanças no meio em que vivemos podem afetá-los. E como podemos interferir no desenvolvimento do sistema nervoso central? Existem alguns períodos críticos, né? O mais importante deles é o período pré-natal, onde a gente tem a redução da oferta de sangue, que a gente denomina hipóxia e isquemia, né? E as principais causas são dobras no cordão umbilical, o crescimento da criança no útero, principalmente no segundo para o terceiro trimestre, podem levar a uma insuficiência placentária e isso levar à prematuridade, é uma das causas da prematuridade, e cursa com hipoxisquemia muito frequentemente. Extremos de idade materna, tanto mães adolescentes quanto mães acima de 40 anos, também são mais sujeitas a lesões, a gerar, né, crianças com lesões hipóxico-isquêmicas, e também a administração, né, a utilização de drogas lícitas e ilícitas, como o fumo e o álcool, podem levar à redução da oferta de oxigênio para a criança. E o que
hipoxia-isquemia pode acarretar. O encéfalo em desenvolvimento, ele é muito suscetível à mudança nos níveis de oxigênio. Principalmente neurônios e oligodendrócitos são células, a gente vai falar mais à frente, muito sensíveis a variações dos níveis de oxigênio. E com essas lesões, podemos observar desde lesões graves percebidas no nascimento, até lesões mais leves ou moderadas, onde a gente só vai perceber algum déficit cognitivo ou alguma mudança comportamental em fases mais tardias da vida. Então, déficits motores, a paralisia cerebral é a lesão mais grave, alterações cognitivas, como redução de memória e aprendizado, e também o déficit de atenção e hiperatividade, e mudanças comportamentais, como o aumento do comportamento depressivo, estão relacionados a crianças que sofreram lesões hipóxico-isquêmicas perinatais. Bem, e quais são as células, né, que constituem o tecido nervoso e que são afetadas pela hipoxia-isquemia? A microglia, né, são as células de defesa do encéfalo, do tecido nervoso. Os astrócitos, que têm a função de manter um ambiente, a homeostase do tecido nervoso, também respondem. Os oligodendrócitos, que são responsáveis pela produção da bainha de mielina, são extremamente suscetíveis à falta de oxigênio e muitos morrem. E os neurônios, né, que são as células responsáveis pela percepção e condução do impulso nervoso, também são extremamente suscetíveis e também existe uma perda neuronal importante em indivíduos que sofrem hipoxia-isquemia. Então, como eu já falei, né, os astrócitos e microglia sofrem um processo que a gente chama de reatividade glial, observamos morte de neurônios e oligodendrócitos, redução da produção de bainha de mielina, e isso vai acarretar, do ponto de vista de comportamento, de função, em déficits motores e também déficits cognitivos. Alguns desses déficits, alteração de memória e aprendizado, hiperatividade e déficit de atenção, como eu já mencionei, e também predisposição a distúrbios psiquiátricos numa fase mais tardia da vida. Como avaliamos isso em modelos animais? A gente utiliza, então, como modelos animais, ratos e camundongos, criados em biotérios. Os nossos projetos são submetidos ao comitê de ética antes de qualquer procedimento. E, para simular a hipoxia-isquemia com modelos animal, nós submetemos as ratas, no 18º dia de gestação, a um procedimento cirúrgico, onde os cornos uterinos com os embriões são expostos e as 4 artérias uterinas são ocluídas por 45 minutos. Esse é o nosso grupo experimental, grupo HI hipoxia-isquemia. Tá? Os grupos chão, os simulados cirúrgicos, eles são submetidos à cirurgia, tem os cornos uterinos expostos, mas nenhuma oclusão das artérias é realizada. E nós temos verificado, ao longo dos últimos 15 anos, que a gente vem trabalhando com esse modelo, que os animais apresentam danos de curto e longo prazo que se assemelham aos danos observados em crianças que sofrem hipoxia-isquemia. Então, além de a gente observar as lesões, a gente quer avaliar abordagens terapêuticas. E uma das abordagens terapêuticas é a administração do extrato hidroalcoólico do caroço de açaí na água de beber dessas fêmeas após a cirurgia durante 10 dias. O extrato do caroço de açaí tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, e com isso a gente pretende amenizar os danos provocados pelos radicais livres de oxigênio e pelas citocinas inflamatórias. Além disso, né, a gente sabe que o condicionamento físico é benéfico à saúde e tem efeitos benéficos à prole, desde que esse exercício não gere estresse materno.
Então, o Alain desenvolveu um protocolo de condicionamento físico no nosso laboratório, onde foi verificado que essas fêmeas não desenvolvem marcadores de estresse. E como é esse protocolo? É um nado, uma piscina aquecida, gradual, começa em 3 minutos e vai avançando 3 minutos a cada dia até chegar a 30 minutos na segunda semana de exercício. Então, como eu falei, essas fêmeas são condicionadas fisicamente e não apresentam marcadores de estresse. Nós utilizamos processamento histológico, identificação de marcadores neurais e gliais e marcadores neuroquímicos, de neurotransmissores e de componentes sinápticos, observados à microscopia, em tecido e também em cultura de células. Além disso, fazemos testes de avaliação comportamental, comportamento motor com teste de campo aberto e com teste de cilindro giratório, memória e aprendizado com teste de reconhecimento de objetos, e avaliamos o comportamento depressivo com teste de preferência à sacarose e o teste do nado forçado, onde a imobilidade corresponde a um comportamento depressivo. Bem, somos biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, médicos, professores, uma equipe multiprofissional. Eu mesma sou de formação médica e aqui temos alguns membros da equipe, alunos de iniciação científica e de pós-graduação. Recebemos apoio financeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, através das bolsas dos alunos, da CAPES e do CNPq também, através das bolsas dos alunos de pós-graduação, e da FAPERJ, que é o nosso principal órgão de fomento para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos nossos projetos, podem acessar Conhecer Neuro nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que ali vão estar descritos alguns dos nossos trabalhos. Muito obrigada